Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o que aconteceu com o meu arranjo de Deb. Bom, então começando com esse vaso aqui, com uma Deb perdida aqui, outra ali, não estavam as Debs mais bonitas do mundo, mas já tinha melhorado bastante, elas estavam bem mais feinhas do que isso, aqui eu ainda estava catando aí algumas folhinhas que estavam secas, algumas folhinhas, aqui eu ainda estava tirando algumas folhinhas que tinham queimado, algumas folhas fungadas, algumas Debs que morreram. Eu tive que tirar muita mudinha de Deb daqui, tiveram muitas que morreram, tiveram muitas que secaram. Esse foi um vasinho que eu quase desanimei, um mês mais ou menos, para criar esperança, para botar fé nesse vaso aqui de novo. Eu queria muito fazer um arranjo só de Deb, mas aí acabou acontecendo esse incidente. E aí eu resolvi plantar outras suculentas por o meio, até separei aqui várias mudinhas de algumas suculentas que achei que iam ficar bem legal para compor aí esse arranjo. A maior parte dessas suculentas que eu separei foram mudinhas que eu fiz por folha por aqui, ou então suculentas que chegaram aqui pra mim bem pequenininhas e aí já cresceram bastante. Mas então, antes de montar esse arranjo, antes de dar uma cara nova pra esse arranjo, eu tenho que voltar lá pro finalzinho do mês de outubro pra mostrar pra vocês o que aconteceu até essas Debs queimarem. Então, voltando lá pro dia que eu resolvi montar esse arranjo, a primeira coisa que eu fiz foi furar esse vaso, essa bacia de barro que eu ganhei de aniversário. Eu fiquei muito na dúvida sobre o que plantar aqui nela, se eu fazia um arranjo com várias suculentas, se eu plantava uma única suculenta, como eu decidi plantar só mudas de Graptoveria Deb. E como essa bacia aqui não veio furada, a primeira coisa que eu fiz foi furar, já que eu queria muito deixar esse arranjo no tempo. E aí sim, depois de furada, eu comecei a montar normalmente aí o arranjo, coloquei o substrato e peguei aí o meu arranjo de Deb, que tava lindinho demais. Todas essas mudinhas de Deb eu tinha feito por folha, e eu nunca tive a intenção de fazer um arranjo de Deb, não. Eu coloquei algumas mudinhas nesse vasinho, nesse pote aí verde, e elas encheram muito, muito mesmo. E olha só, pra vocês verem como que o arranjo ficou já com bastante mudinha de Deb, com o tempo elas iriam se adaptar, ia cobrir todo o substrato e aparente, ia ficar bem bonito. Só que 3, 4 dias depois que eu montei esse arranjo, veio um solzão de 30 graus. Esse arranjo estava no mesmo lugar que elas já costumavam estar, mas aí como foram 3 dias nublados, depois um solzão de 30 graus, elas queimaram. Elas queimaram mesmo, elas ficaram bem debilitadas, com as folhas bem molinhas. Mas dava pra ver que ainda ia dar pra salvar pelo menos algumas mudinhas. E eu ainda reguei elas pra ver se ajudavam em alguma coisa, pra ver se elas davam uma hidratada. Mas acabou que não teve jeito. A maioria e praticamente metade das mudinhas que estavam nesse vaso, principalmente as mudinhas menores, que tinha muita mudinha pequena, acabou morrendo. É que fazia um pouquinho mais de um mês que as mudinhas de Deb tinham queimado e dava pra ver as mudinhas que sobraram. Já tinham renovado aí as folhas, mas dava pra ver ainda nas folhas mais velhas as marcas das queimaduras. E nesse meio tempo, entre as Debs queimadas e eu esperar esse um mês para resolver fazer esse arranjo, elas ficaram muito, muito feinhas. Eu até tinha desanimado um pouco com esse vasinho, mas que adianta, né? Eu não desisti dele. E aí, para refazer esse arranjo, eu decidi começar tirando todas essas mudinhas aí de Deb. Mas todas essas Debs que eu tirei do arranjo, eu plantei de novo, continuei usando elas. E todas as folhinhas também, porque é uma suculenta que brota muito fácil por folha. Inclusive, a maioria das folhas dela brota em mais de uma mudinha, então é muito fácil você encher um vasinho de Deb. E tenho certeza que as que eu plantei nesse arranjo vão ficar bem bonitas aí conforme os meses forem passando. E a minha ideia para esse arranjo aqui foi plantar as Debs que sobraram em volta aí do arranjo, formando aí um círculo de Debs. A maioria das mudas que sobraram foram mudas um pouquinho maiores, porque as mudinhas menores acabaram queimando, mas a Deb tem um crescimento super bom, ela não é dessas suculentas que demoram uma eternidade para se desenvolver. É tanto que vocês podem ver aí, né, que em um pouquinho mais de um mês ela já se desenvolveu bastante, já cresceram bastante as folhinhas do miolo. Essas minhas só não estão tão coloridas, porque elas estavam no arranjo, né, naquele potinho verde, tomando chuva aí direta e elas crescem mais rápido. Mas eu tenho uma Deb plantada num vaso sozinha,
que essa eu rego menos, a coloração dela fica muito mais bonita. E no inverno também, no frio do inverno, ela fica com uma cor maravilhosa. Mas por mais que ela não esteja tão colorida como essas mudinhas aí não estavam, se você coloca uma suculenta com a coloração mais esverdeada, com a coloração mais escura, do lado dela em um arranjo, contrasta bastante, fica bem legal. E então, finalizado o círculo aí de debs, eu coloquei umas mudas menores que sobraram aí pelo meio, pra enchendo também com o tempo. E as outras suculentas que eu separei pra usar nesse arranjo aqui, já tirei todas do vasinho pra facilitar. E aí fui só encaixando elas onde eu achei que ia ficar legal. Eu não tinha ideia de como eu queria que esse arranjo ficasse, então fui só plantando as mudinhas aí livremente. Vocês vão ver que esse arranjo ficou bem cheio. As suculentas ficaram bem pertinho uma da outra. Geralmente eu não faço muito arranjo assim. Até que ultimamente eu tenho feito bastante arranjo assim mais cheio. Mas eu gosto de deixar espaço para elas se desenvolverem. Mas com o tempo eu vejo se precisa tirar alguma, se precisa fazer manutenção. Mas até que as suculentas se viram aí bem quando elas estão plantadas em arranjos. É claro que elas vão disputar espaço, mas eu tenho gostado bastante de fazer arranjos de suculentas porque fica bonito, libera espaço, é menos vasinho para você cuidar. E eu gosto de fazer arranjo de suculenta e deixar no tempo. Praticamente todos os arranjos que eu tenho hoje em dia, eu deixo aí tomar chuva e sol à vontade. E elas ficam muito mais bonitas, elas crescem muito mais rápido do que as suculentas, que eu não deixo tomar chuva direto. Então esse é mais um ponto positivo aí para os arranjos de suculentas. E é claro que eu escolhi aí suculentas que precisam aí de cuidados parecidos. Suculentas que não são tão sensíveis com água, até porque não teria como eu fazer um arranjo aí para ficar em sol pleno e colocar uma suculenta de sombra, uma suculenta de meia sombra. Então tem que se atentar um pouquinho a isso também. E olha só, para dar um toque final nesse arranjo, uma suculenta que eu quis colocar foi essa daqui que eu comprei no Garden, mas ela tava um pouquinho pescoçuda e eu achei que a coloração dela ia ficar bem legal nesse arranjo. E aí eu decapitei ela e já plantei no arranjo. Essa daqui veio sem identificação, mas acho que é a Urla Pink ou a Victor Kane. E aí como eu já tinha mexido nas raízes, e aí como eu já tinha desmanchado o torrão das suculentas que eu usei para montar esse arranjo, como já tinha machucado aí um pouquinho as raízes, eu decidi fazer a decapitação dessa Urla Pink e já plantei ela direto no arranjo, porque o substrato estava sequinho, não ia ter risco de apodrecer, mas já adianto para vocês que não deu muito certo. Eu montei esse arranjo num dia, no outro choveu, e aí choveu no outro dia também, então esse arranjo tomou chuva aí 2, 3 dias seguidos, e ela começou a querer apodrecer, mas eu já fui mais rápida, tirei ela do substrato, cortei ela de novo, mas eu achei que essa coloração dela combinou bastante com esse arranjo. Ela fica um rosa, mas fica mais rosa ainda do que a Chaviana Pink e do que a Deb, que ficam mais puxadas aí para um roxinho. E aí, olha só, esse arranjo ficou assim, como eu falei, coloquei várias mudinhas suculentas, ficaram bem grudadinhas. Não ficou o arranjo mais bonito do mundo assim por enquanto, mas eu espero vir mostrar ele bem mais bonito para vocês daqui a alguns meses, quando elas já tiverem se desenvolvido bem mais. E eu gravei para mostrar para vocês também alguns outros arranjos que eu tenho por aqui, a maioria com várias suculentas assim pertinho uma da outra. Esse daqui foi o arranjo que eu fiz no potinho que estavam as mudinhas de Graptoveria Deb. Fiz aí um mix com várias outras suculentas, elas estão até meio enrugadinhas porque eu decapitei todas elas. Esse aqui, de todos os arranjos que eu tenho, é o que mais toma chuva e as suculentas estão super bem. É tanto que tem aí suculentas um pouquinho mais chatinhas com água. Pelo menos por aqui a Pearl e a Black Prince são bem chatinhas com excesso de água. Mas esse arranjo aqui fica no tempo e elas já estão super adaptadas. Às vezes passa dias e dias chovendo, elas ficam aí com um monte de água no miolo. E até agora nenhum afungou, nenhum apodreceu.
E eu tô sempre colocando uma mudinha nova nesse arranjo. Esse aqui é outro arranjo que eu tenho aí com várias suculentas. Esse aqui já faz um pouquinho mais de tempo que eu montei. Aqui do ladinho desse arranjo tem uma jardineira preta, que eu já deixei mais espaçada entre uma suculenta e outra, que a maioria das suculentas desse arranjo são equivérias, então elas vão crescer mais, e tem algumas que estão bem bonitas. Tem esse arranjo aqui que tá plantado num potinho verde, igual as Debs estavam, que olhando assim nesses últimos 15 dias, esse arranjo cresceu pra caramba, tomou bastante chuva. Aqui tem umas suculentas um pouquinho mais chatinhas, tem a Echeveria Angel, tem a mudinha de Echeveria Lola que tá sem miolo aí faz uma eternidade, tem muda de Graptoveria opalina, tem a Echeveria setosa diminuta. E esse aqui é um exemplo de arranjo que as suculentas plantadas no arranjo estão mais bonitas do que as minhas suculentas plantadas no vasinho, que eu não rego tanto quanto essas aqui que tomam chuva. E por último esse arranjo aqui que acho que foi o que eu plantei as suculentas mais juntinhas em umas das outras. E eu já tirei muita suculenta daqui, já tirei várias mudinhas, elas cresceram bastante. E cada arranjo é único, né? Vocês estão vendo agora imagens de como que esse aqui na cuia de barro ficou. Inclusive dá até para vocês verem que eu já coloquei mais mudinhas ainda nesse arranjo. Para ele ficar mais cheinho, coloquei mais algumas suculentas aí que se adaptam bastante para ficar no sol pleno. Coloquei aí Sedum Bronze, coloquei Fantôme. Então esse arranjo já tá bem cheio, mas acho que ele vai ficar mais bonito ainda daqui a uns meses. E agora tô tomando bastante cuidado aí quando passa alguns dias nublados, para quando o sol voltar de uma vez não queimar mais nenhum arranjo e nunca mais nenhum queimou. Então espero que continue assim. Mas então por enquanto esse aqui é o resultado do arranjo. Espero vir mostrar ele mais bonito ainda em breve. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa tour aí das mudinhas de Graptoveria Deb queimadas. Me conta aqui se você teve problema com alguma suculenta queimada esse ano também. Ou se queimou algum arranjo que nem queimou esse daqui de Graptoveria Deb, eu fiquei bem triste. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.